Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Jaque e a nossa aula de hoje é de História, número 12. E aí, que será? Hoje a Prof não tem nada na mesa, né? Então vamos descobrir. Hoje nós vamos começar um assunto um pouco novo, mas não tão novo assim. Você já está vendo ele em outras disciplinas, né? Principalmente na de Geografia. Nós vamos falar sobre as escolas. Nós estávamos falando sobre as brincadeiras que também nós fazemos nas escolas, mas hoje nós vamos falar delas. E aí, você gosta de ir para a escola? Você acha que as escolas, elas são todas iguais? Ou será que as escolas são diferentes? E é isso que a gente vai descobrir. Mas antes, vamos pensar. As escolas de antigamente, será que elas são iguais de como são hoje? E aí, vamos ver se a gente descobre essa pergunta até o final dessa aula? Então vamos lá. Para isso, vamos fazer os nossos combinados. Para a nossa aula agora, com o vídeo, eu vou precisar só da sua concentração, da sua ajuda quando a prof perguntar alguma coisa. Responda, né? Porque quando a gente faz assim, conversando, o nosso cérebro está sempre prestando atenção, está aprendendo, não é verdade? Para não precisar ficar assim, ó, emburrado e não querer saber de nada, certo? E então, para depois, você vai precisar do seu caderno, do seu lápis de escrever e da sua borracha para poder fazer as atividades. Então, vamos lá. Para começo de conversa, vamos conversar sobre uma escola um pouco diferente. Essa escola é a escola de Caetano de Campos, certo? Em 1964, tinha eu os meus 6 anos de idade e acabado de ingressar no primeiro ano do Caetano de Campos. Eu, que vinha de um externato de bairro em Pinheiros, com poucos alunos, onde brincávamos de pegar tatu-bola num canteiro durante os recreios. E a professora, Dona Isaura, era também diretora e recepcionista. Era ela quem concebia as crianças que chegavam nas mãos dos seus pais. E o Caetano, como nós, alunos, o tratávamos na intimidade. Era um sonho, prédio grande de 3 andares, com fachada ampla, parecendo um templo grego, com colunas, paredes imitando o mármore, janelas altas, bem no coração da cidade, cercada por alguns marcos arquitetônicos, cartões postais até hoje. Olha só, isso que a prof leu é alguém dando depoimento de quando estudava numa escola. Prof, mas quantas palavras diferentes! Sim, ele não escreveu apenas para crianças, não é? Ele estava fazendo um relato da vida dele. Por isso que tem essas palavras um pouco diferentes, né? E aí, vamos ver então para entender o que ele queria? Vamos lá? Então, olha só. Essa aqui era São Caetano de Campos. E o que era? Era uma cidade, era uma escola, era um hospital, o que era? Era uma grande e conhecida escola. Era uma escola onde todo mundo queria estudar nela. E esse menino, ele está dizendo assim, nossa, era o sonho deles. Olha só, e você, olhando para essa imagem dessa escola tão grande, você ia querer estudar lá? Ou você prefere uma escola menorzinha? Quem era a Dona Isaura? Era a professora, diretora e recepcionista nessa escola do bairro Pinheiro. Então, assim, antigamente, muitas vezes, a diretora, a professora e quem recepcionava era a mesma pessoa, certo? Então, ela mesma ia fazendo. Nessa escola aqui, provavelmente não, né? Por quê? Porque é muito grande para uma pessoa só. Lá da onde essa criança saiu. Ela, então, lá era uma escola pequena, onde a professora fazia tudo. E tem lugares onde antigamente que a professora era até a cozinheira. Então, eles tinham que fazer tudo.
Não tinha tantas pessoas como tem hoje. Hoje tem um profissional para cada segmento, certo? A escola Caetano de Campos era grande ou era pequenininha? Grande, com 3 andares, não é verdade? E também dizia como ela era, né? Então, imaginou você passando pelas paredes, olhando as paredes da sua escola e vendo coisas diferentes, um formato imponente. Sabe o que é algo imponente? Algo que chega, algo bonito, que chama atenção, algo grande. E assim era essa escola, é? Essa escola, ela é igual à sua? Não sei, né? Eu não sei, mas você sabe se ela é igual. Provavelmente não, né? Porque só existe uma São Caetano. Mas a sua pode ser maior ou menor, mas ela é diferente. E agora, será que as escolas são todas iguais? Como será que surgiram as escolas? Então, a prof trouxe aqui uma que é a Escola de Atenas. Sim, é de um outro país. Bem do início. Você sabia que as crianças, as pessoas, elas não iam para a escola muito antigamente? Não existia. Ou então, tudo que elas sabiam eram os pais que ensinavam elas. E se os pais não sabiam, então elas aprendiam de fora, mas elas normalmente não iam só para a escola. Nessa parte aqui, que parece lá na Escola de Atenas, acontecia em templos, em igrejas, né, onde as pessoas se reuniam. E se você for ver, já são adultos. Então era alguém que se disponia a falar, a ensinar, e eles iam lá, mas eles não ficavam levando caderno, lápis, era tudo aqui, ó, que eles registravam. Tudo na cabeça. Muito tempo depois que as pessoas foram vendo que precisava de um lugar para elas aprender. Muitos estudiosos foram aparecendo e assim as escolas foram tomando forma. Às vezes iam nas casas das pessoas ensinar, quando a pessoa tinha dinheiro, então alguém que sabia um pouco mais, um estudioso, né? E aí elas iam para a escola. Nessa escola de Atenas, como a prof estava explicando, era aberta, então podia vir quem quisesse. As pessoas se reuniam para aprender, né? E elas frequentavam porque elas queriam. As crianças, elas aprendiam em casa com os seus pais. Então, como que funcionava? Então, os pais iam para essa escola, se encontravam nesse lugar aqui, e aí eles aprendiam e viam, isso precisava ensinar para a criança, isso não. Mas normalmente eles ensinavam coisas da vida, né? Não era só como a gente aprende hoje, né? Eles não aprendiam só a escrever, a ler, mas sim coisas do dia a dia mesmo, até coisas que nem eram da idade deles. E era assim que funcionavam. As mulheres já era diferente. As mulheres eram responsáveis pelo trabalho de casa. Desde pequena elas aprendiam como fazer. Então as meninas acompanhavam as mães dela com tudo que estavam fazendo e aprendiam a fazer ali. E aí sim, veio a escola antiga. Então começou a crescer, as pessoas começaram a ir para a escola, né? Começou a ver que as pessoas precisavam aprender. Mas isso não foi assim, da noite para o dia, não. Foi muitos e muitos anos, né? E aí a gente tem a chamada escola antiga. Olha essa imagem dessa escola. E aí, o que você acha? Você ia gostar de estudar nela? Ela é diferente da sua escola nessa imagem? Aqui nós temos o quadro negro, né? Hoje o nosso quadro é o quê? É verde. Mas antigamente se chamava quadro negro porque ele era preto mesmo. E porque o giz aparecia melhor, era por isso. Daí as carteiras eram com bancos, não eram com cadeiras, né? Eles sentavam em duplas. E antigamente, só quem estudavam eram os meninos no começo. As meninas, elas aprendiam a ser donas de casa ainda, boas mães, bordando, costurando, e as mais que tinham dinheiro tinham aulas particulares de piano e outras coisas. E só com o passar do tempo é que as meninas começaram a ir para a escola. Então vocês vejam quanta coisa já foi mudando. Isso, como a prof disse, não foi assim da noite para o dia, não. Foi tudo com muitos anos.
Por que só os meninos? Porque naquela época eles entendiam que os meninos eram que precisavam de estudo porque era eles que iam manter a casa. Esse era o pensamento. E as mulheres, o que elas podiam aprender, de bordar, de fazer coisas, era o que elas iam fazer quando crescer. Não hoje, como a gente já tem de todas as profissões, todo mundo. Hoje a gente entende que não importa se é homem, se é mulher, mas se gosta do que fazer. E todo mundo precisa ir para a escola. E agora, né? As escolas de hoje, elas são bem diferentes, né? Hoje, olha só, até tem a carteira individual, mas elas podem estar sentadas juntas, né? As atividades, olha só, a sala é mais colorida, parece até que tem mais vida, não é verdade? E todo mundo precisa estudar, principalmente desde pequenininho, aonde vai aprender a fazer as coisas, não mais só para fazer as coisas em casa, não é? E sim para a vida toda. Quanta coisa bacana, quanta escola diferente que foi passando, certo? E você sabia que muito, mas muito antigamente, as crianças pequenas não tinham onde ficar. E as mulheres precisaram começar a trabalhar. O que elas fizeram? Começaram a deixar as crianças em uma casa, onde uma pessoa ia cuidar. E assim as crianças desde pequenininho começaram a ir. E aí começou a escola de educação infantil, quando são os bebês, os bem pequenininhos. E assim as coisas vão evoluindo. Mas o importante é que hoje todo mundo estuda, não é verdade? Então a escola, como a gente viu, hoje o professor ele está próximo dos alunos, não é verdade? Antigamente, esses professores eram longe. Eles até ficavam num degrau, vocês sabiam disso? Para ficar mais alto, ver os alunos assim de cima. Agora não, a gente é todo mundo junto. Um aprende com o outro de uma maneira ou de outra. Mas o professor ainda acaba sabendo mais, não é? E aí? O que você observou dessas 3 imagens, dessas 3 escolas? Qual delas você ia querer estudar? Qual é a mais parecida com a sua escola? E qual a que chamou mais atenção? Muito bem, independente, né? Isso aqui faz parte da nossa história. As coisas, elas vão evoluindo, elas vão mudando, não é verdade? Por isso que a gente precisa sempre estudar. E hoje a gente já entende isso, mas é importante saber que as escolas nem sempre foram assim, certo? Então agora você vai fazer a sua atividade e até a próxima aula!